acontecendo. E aí já é um ponto importante para dizer por que é importante quem tem a surdez súbita ser acompanhado a longo prazo também, né? Respondido. Doutor, quais são os sinais e sintomas mais comuns dessa perda súbita, que é para o paciente ficar atento a esses sinais e sintomas e procurar tão logo, né, um médico otorrinolaringologista? Obviamente, o sintoma comum é a própria perda de audição. Sim. Né? Mas isso daí vai fazer muita diferença para como está a condição do paciente. Para quem é normo ouvinte, vai sentir uma perda de audição, né, de um lado, associado ou não com zumbido, na sua maioria sim. Podem vir com alguns outros sintomas também vestibulares, como tontura. Dependendo da etiologia, vários outros sintomas. Como falei, existem mais de 100 etiologias, então vários sintomas de cada etiologia podem vir acompanhados também. Agora, se o paciente ele já tem uma perda de um lado, né, e perde a audição do seu único lado, ou ele tem uma surdez súbita bilateral, então aí ele fica completamente no silêncio. Outra questão importante em relação ao sintoma é, em cada momento da surdez, se você perguntar, você vai obter do paciente uma resposta diferente também. Inicialmente, quando ela é diagnosticada, quem tem uma surdez, seja unilateral ou bilateral, o primeiro impacto é na comunicação. A pessoa vai sentir que o ouvido abafou, por vezes é descrito que sente um estalo, um pop, assim, no ouvido, mas na maior parte das vezes, como você mencionou, ele acorda com a surdez. Né? E imediatamente tem também a dificuldade da comunicação. Né? Não consegue localizar bem os sons, não está ainda adaptado a virar o ouvido bom para conversa. Então essa dificuldade de comunicação acompanha o sintoma inicial da perda auditiva. E se for perguntar e acompanhar esse paciente lá na frente, né, se ele não for reabilitado auditivamente, ele nessa dificuldade de comunicação, dificuldade de localização de som, pode ser desenvolvido medo, por exemplo, para andar na rua, atravessar. Né? Pode ser desenvolvido também frustração, dependendo de como ele carrega essa perda auditiva. A gente sabe que qualquer restrição que a gente venha a ter com as nossas habilidades, elas podem causar também um transtorno psicológico. Então, a perda auditiva, ela vira um fardo também. E dependendo do peso desse fardo, que vai depender do enfrentamento psicológico de cada um, ele pode ser diferente também. Né? Então, é outro ponto em que se destaca muito hoje em dia na surdez súbita. Não só o tratamento inicial, mas também o acompanhamento psicológico desse paciente. Tá. E doutor, pensando aqui nas causas, né? Lembrando aqui dos vários pacientes que nós atendemos, até inclusive uns com aparelho auditivo, outros com implante coclear, quando tem esse caso, né, de uma perda muito grande, bilateral, né, que muitas das vezes a gente sabe que a melhor indicação é o implante coclear. Mas pensando aqui, eu tô lembrando de meningite, né, teve um paciente nosso que ficou surdo bilateral, que foi para implante coclear por conta de meningite. Teve um outro caso que foi para uma festa, ficou muito tempo ao lado da caixa de som e no outro dia acordou também com uma sensação terrível de zumbido e uma perda de audição importantíssima dos dois ouvidos e mais de um lado do que do outro, mas dos dois, acometendo dos dois. E isso ele disse que ele fazia quase todo final de semana, né? E que não entendeu o porquê que naquele final de semana aconteceu isso daí. Mas é uma realidade a perda auditiva induzida por altas intensidades e que no outro dia pode juntar com outros problemas adicionais clínicos que aí tem uma maior predisposição à perda súbita também, né, doutor? Perfeito, né? Esses casos aí são os casos em que uma anamnese, né, e até curta, inclusive, Sim. Ela revela a etiologia, né? Lembrando a importância da anamnese, pura e simples para o diagnóstico. Quando tem uma etiologia bem definida, a conversa no consultório já revela. O paciente, internei no hospital porque tive meningite, né? A meningite é associada também com perda auditiva. Sim. Ou então, realizei um tratamento de tuberculose, né? Outra doença em que o tratamento tem medicação ototóxica.
Ou trabalho ou pratico mergulho, ou frequento muita festa com som alta, o que gera trauma, barotrauma, né, trauma acústico, ou trauma do osso temporal também, sofri um acidente. Né, todas essas coisas... É um trauma por acidente, né, também, acidente verdade, também. Doutor. Boa lembrança. Lembra que pode ser imediato ou tardio, que é a concussão coclear, né, labiríntica. Então, numa curta entrevista, você consegue determinar a etiologia. E, doutor, eu tô lembrando de um outro caso também, eu queria saber a tua opinião. Esse paciente, ele falou que ele estava, muito provavelmente ele estava de uma virose, e ele foi viajar de avião, ele sentiu uma dor terrível durante o pouso, né, que é onde realmente há uma mudança de pressão muito brusca. E aí depois ele disse que a audição dele não voltou mais, ele realmente